Agora quero chamar a sua atenção para uma estatística levantada pela produção aqui na Globo News. Nossos profissionais levantaram esses números. Apenas 11 dos 33 museus administrados pelo Instituto Brasileiro de Museus têm um certificado de aprovação dos bombeiros. Ou seja, tem aquele documento que atesta que o prédio cumpre exigências contra incêndio e pânico e que previne caso aconteçam tragédias, como a que aconteceu no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, e também na Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. Ou seja, essas informações, elas são de um levantamento exclusivo feito pela nossa produção e elas são importantíssimas para a preservação dos nossos museus. Vou mostrar para vocês aqui no telão, vamos acompanhar quais os estados onde ficam esses museus. Só no Rio de Janeiro, você vê ali, olha, são 13 museus. Na cidade do Rio, em Petrópolis, em Vassouras, em Cabo Frio e em Paraty. 6 estão em Minas Gerais e se dividem entre Ouro Preto, Diamantina, Sabará, São João del Rei e Cerro. No Maranhão, Recife e Rio Grande do Sul, também cada estado tem um museu sem certificado dos bombeiros. Isso tudo, gente, é muito grave. Nossos repórteres chegam aqui ao vivo, então, para falar um pouquinho especificamente sobre alguns desses museus. Temos aqui, olha, André Coelho está aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no Museu Imperial de Petrópolis. A Cláudia Mourão está em Ouro Preto e o Ricardo Von Dorf está em Florianópolis. Antes de mais nada, bom dia aos três. Muito obrigada pela participação. Queria começar falando com o André. André, você está aí no Museu Imperial, que é um dos museus mais bonitos, na minha opinião, do Rio de Janeiro. Ele tem um acervo magnífico e nesse acervo está a pena com que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? É isso, Leilane. Bom dia para você, aos nossos colegas e a todo mundo que nos acompanha. Um dos museus mais bonitos de todo o país, com um lindo acervo. Aqui em Petrópolis nós temos 2 museus nessa situação. O Palácio Rio Negro, que é a sede, residência de veraneio da Presidência da República, e aqui o Museu Imperial, que o William Correia mostra para nós. Foi a residência de verão do Imperador Dom Pedro II. O acervo tem foco no Segundo Reinado. Aqui no acervo a gente tem as coroas imperiais, além do trono do Império Brasileiro. São cerca de 8.000 itens. Só a biblioteca tem 55.000 títulos de livros da história do Brasil, tudo num prédio que não tem esse certificado dos bombeiros. Esse é um documento básico, ele serve para confirmar que o local cumpre as exigências de segurança, como, por exemplo, ter um hidrante próximo, ter extintores de incêndio e também, em alguns casos, sprinklers. A situação é preocupante, mas é melhor do que a gente encontrou 4 anos atrás, quando o Museu Nacional pegou fogo. Apenas 2 museus estavam regularizados junto ao Corpo de Bombeiros, mas vem crescendo, só que significa que 22 instituições ainda não têm esse documento. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda tem 13 instituições nessa situação. O Museu da República, o Museu Histórico Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes. Para falar especificamente sobre a situação do Museu Imperial, está aqui ao meu lado o diretor da instituição, o Maurício Vicente. Diretor, obrigado por nos receber. Primeira pergunta, por que o museu ainda não tem esse certificado? Bom dia. Bom, nós temos, em primeiro lugar, uma questão de conflito entre a legislação de proteção, de preservação e as exigências impostas pelo Corpo de Bombeiros. A legislação é muito mais antiga, já as exigências são mais recentes, porque elas vêm acompanhando, tem uma dinâmica própria que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Nesse sentido, nós estamos propondo o quê? Propondo a contratação, que já foi feita, de uma empresa que está fazendo um estudo arquitetônico para, respeitando a legislação, adequar o prédio a essas exigências do Corpo de Bombeiros. A gente tem uma previsão, assim, de em quanto tempo a gente poderia ter pelo menos parte dessas exigências cumpridas? Bom, nós temos várias já que foram solucionadas, como, por exemplo, a contratação da brigada contra incêndio. Eu diria que o incêndio que destruiu o Museu Nacional é paradigmático nesse sentido, uma vez que nós solicitávamos recursos e esses recursos não vinham. Bastou ocorrer o incêndio do Museu Nacional para que os recursos fossem liberados e a contratação dessa equipe foi então feita. Nós precisamos avançar ainda nessa questão
questão, por exemplo, das descargas atmosféricas. Nós conseguimos, por meio de um edital do BNDES, recursos no valor de R$1.035.000, e esses recursos irão possibilitar as medidas impostas pelo Corpo de Bombeiros e aí sim conseguirmos finalmente a certificação. Diretor, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Claro que a gente vai ficar de olho também, Leilane, porque, como você disse, é um dos museus mais importantes do país e com um acervo muito importante que, claro, tem que ser preservado com segurança. Volto contigo. É isso aí, vou pegar daqui. André, obrigada, agradece ao diretor também. Conexão, então, Rio, Minas Gerais. A Cláudia Mourão está no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, que tem um acervo com mais de 6.000 itens que narram esse período da história do país. Bom dia, Cláudia, o que você nos conta? Bom dia, muito bom dia para você que está com a gente aqui na Globo News. Pois é, nós estamos aqui nesse prédio que guarda uma importante parte da nossa história. São 78 anos que tem esse museu aqui. Aqui atrás, nós estamos na sala dos Inconfidentes. Aqui atrás estão os restos mortais dos Inconfidentes. E aqui, pessoal, é a forca onde Tiradentes foi enforcado. Aqui, além de tudo isso, tem muitos documentos, muitos itens, né? Como você disse aí, são mais de 15.000 obras. Então, é a nossa história que está aqui. E o que acontece? Aqui eu estou com o Alex, que ele é o diretor aqui do museu, veio conversar com a gente. Ele nos explicou o seguinte, que o museu ele é dividido em 4 partes. Essa aqui é a parte principal, o prédio principal, tem anexos 1, 2 e 3. E só estão regularizadas os anexos 2 e 3, ou seja, esse lugar onde nós estamos e o anexo 3 não estão regularizados, segundo o Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pela participação com a gente aqui para bater esse papo, Alex. Explica para a gente por quê. O que está acontecendo que esses 2 prédios não estão regularizados? Muito bom dia. Bom dia, obrigado pela participação. O museu, a direção, a organização do museu é um processo bastante organizado, né? Nós temos um instrumento de gestão, que é o plano de gestão de risco, o plano museológico, e no plano museológico tem um item muito importante, que é o plano de gestão de risco, onde a direção, junto com a equipe técnica, vai fazer um diagnóstico do museu sobre todos os riscos que ele pode sofrer, né? Do fogo, a água, roubo, etc. E a partir daí, nós estabelecemos uma série de metas ou de ações de mitigação sobre esses riscos. Aprovado esse plano de gestão de riscos, nós então encaminhamos, né, um planejamento para execução para evitar catástrofes. E Alex, são coisas tão importantes, né, que a gente para pensar. Qual que é a grande dificuldade, já que isso está sendo pensado há tanto tempo? Por que ainda não foi feito? Por um lado, a parte que depende do museu, né, ela é sempre feita porque o plano tem que ser atualizado a cada 5 anos, né, mas o museu, claro, para ir adiante, ele precisa de orçamento, né? Da nossa parte, nós também já pedimos uma suplementação orçamentária para o próximo ano, prevendo exatamente após a aprovação feita pelo Corpo de Bombeiros das propostas que nós fizemos para evitar danos a esse patrimônio, a gente possa então executá-lo. Tá certo, Alex, muito obrigada pela participação. Importante que ele tocou aqui, gente, na questão dos bombeiros. Nós também entramos em contato com o Corpo de Bombeiros para entender esse processo de regularização e a gente recebeu essa confirmação, que sim, o prédio está em processo de regularização, mas não há uma previsão para concluir esse processo, porque depende do trâmite, do que vai acontecer de acordo com cada norma que está sendo cumprida. Mas o Corpo de Bombeiros reforçou que aqui em Minas existe fiscalização, ou seja, eles podem vir aqui a qualquer momento para saber se realmente essas regras estão sendo cumpridas e a lei que protege o nosso patrimônio histórico. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Cláudia. De Minas, vamos então para Florianópolis. Lá, o Museu Vitor Meirelles homenageia o pintor catarinense, né, que retratou a primeira missa no Brasil. Ricardo Vondorf já está por lá, né, Ricardo? Bom dia, seja bem-vindo ao Que Conexão. Nesse caso aí é diferente, né? O museu até tem uma aprovação dos bombeiros, mas não se sabe a validade desse certificado? A gente vai contar essa história, Camila. Bom dia para você, bom dia para todos. O Museu Vitor Meirelles já tem 70 anos de história. Foi criado em 1952 e fica bem no centro de Florianópolis, justamente na casa onde o pintor nasceu. Ele que é considerado um dos artistas plásticos brasileiros mais importantes do século XIX. Vitor Meirelles se destacou no chamado gênero de
pintura histórica. Ele produziu grandes telas de momentos muito importantes da história do Brasil. Entre elas, a primeira missa no Brasil e a Batalha dos Guararapes, que fala da expulsão dos holandeses em Pernambuco no século XVII. Essas grandes telas não estão aqui não, estão no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Aqui no museu estão muitos dos esboços que ele fez, estudos necessários para produzir as grandes telas. São centenas deles, viu? O museu, claro, é dedicado à preservação da memória e obra do artista, mas desde a inauguração nunca teve o habite-se por parte do Corpo de Bombeiros, ou seja, não tinha um sistema adequado de combate a incêndios. Entre os anos de 2016 e 2019, o museu passou por obras de restauração e ampliação. A reforma custou quase 5 milhões de reais, com recursos do PAC para cidades históricas do governo federal. Foi há menos de um ano que o habite-se foi finalmente concedido pelo Corpo de Bombeiros. O documento diz, abre aspas, atestamos que a edificação abaixo, qualificada, atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio. Fecha aspas. O próximo passo, segundo a direção do museu, é obter o alvará de funcionamento da Prefeitura. Essa seria a última etapa do processo para a regularização total do imóvel. É uma bela notícia para a preservação da obra desse catarinense, que fez a maior parte dos seus estudos na Europa e morreu no Rio de Janeiro em 1903. Viva a arte, vivam os nossos museus, voltamos com vocês nos estúdios. É isso, Ricardo. Viva a arte, viva a cultura, viva a nossa história, né? Muito obrigada, Ricardo, Cláudia e André, pela participação de vocês. Vou seguir aqui porque nós conversamos também com um especialista em gerenciamento de riscos que explicou as dificuldades que os museus enfrentam para conseguir esse certificado dos bombeiros. No museu tem um agravante porque é complicado você estabelecer muitas vezes em prédios históricos, em prédios tombados, você colocar obras para instalar sistemas complexos de proteção de combate a incêndio, né? Instalar sprinklers, são muitos dutos de água, bombas grandes de pressurização dessa água, dutos para hidrantes, etc. Prédios muito antigos que não tinham. Então, tem alguns complicadores. Tem outro complicador aí que a gente está falando de diversos estados. O Brasil tem um problema de ter uma legislação estadual. Então, para você aprovar alguma coisa num estado, muitas vezes é diferente do que outro estado. Nos museus tem um complicador que é o seguinte, você não pode só estabelecer o combate com água, porque se não destruir as obras de arte com fogo, você vai destruir com a água. Tem muitas obras, telas, etc., que você não pode simplesmente jogar água ali para combater incêndio. Isso o Brasil está muito atrasado, o Brasil tem dificuldade de trazer novas tecnologias para cá.